que a plena certeza do grande amor de Deus pela sua vida seja a fonte de toda força, de toda paz, de toda esperança, de toda alegria para o seu coração nesse dia. Estamos mais uma vez reunidos no nosso Bíblia e oração, um tempo precioso de estudo, de meditação, de edificação na boa palavra de Deus. Um tempo voltado também para buscarmos intensamente ao Senhor em resposta à sua palavra. A palavra do Senhor lá no Salmo 119, versículo 105 nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós estaremos tratando de um assunto de extrema importância. Estaremos tratando sobre o seguinte tema: retira o teu pé do mal. Um conselho precioso da palavra de Deus. Fique conosco e sejamos plenamente fortalecidos pela palavra do Senhor e busquemos a sua face. Você já percebeu, você já parou para pensar que há dentro de todos nós uma tendência, uma inclinação para fazer rapidamente aquilo que é errado, e uma grande dificuldade muitas vezes em fazer aquilo que é certo? A palavra de Deus fala que essa tendência ao mal faz parte da natureza humana. E a palavra de Deus também nos orienta, o modo como corrigir, como tratar, como não ceder e se entregar a essa tendência. O texto base que nós estaremos meditando hoje se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo de número 4, do versículo 23 até o versículo de número 27. Acompanhe aí na sua Bíblia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Olha o conselho final. Diante de tudo aquilo que ele vinha abordando, ele diz no final: retira o teu pé do mal. Mas é importante frisarmos que é importante nós tratarmos da raiz, da fonte, daquilo que pode nos levar a estar e a permanecer com os nossos pés no mal, e aquilo que pode nos fazer tirar e não mais colocar os nossos pés no mal. Ele vai dizer sobre tudo que você deve guardar: guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas motivações, antes delas se expressarem, elas nascem no nosso coração. A palavra do Senhor, por isso, vai dizer: olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é aí que nasce, fonte é nascente, é aí que nasce as motivações, os pensamentos, por fim, a manifestação das atitudes. É interessante que ele vai dar conselho, ele vai dizer assim: desvia o engano, a falsidade dos seus lábios. Os teus olhos olhem direito diante de ti, olhem na direção certa. A boca, os olhos, são fontes de entrada e saída. Com os nossos olhos nós visualizamos,
E é interessante que quando nós colocamos o nosso olhar, é algo é um processo tão direto, né? Que também começa pensamentos a virem na nossa mente. E esses pensamentos motivam também as nossas ações. É interessante que quando houve o primeiro homicídio na história da humanidade, foi quando Caim matou o seu irmão Abel. E é interessante que a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele atentou para Abel e para o seu sacrifício, mas não atentou para Caim e para o sacrifício, ou seja, a oferta, melhor dizendo, a oferta de Abel e a oferta de Caim. Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e não para Caim e para a sua oferta. E é interessante que essa questão trouxe uma grande ira no coração de Caim, e aí Deus vai até ele e diz assim para ele: por que está irado o seu coração? Por que está descaído o seu semblante? Se você fizer direito, não vai ser também aceito, mas se você não fizer bem, o pecado jaz à porta, já querendo entrar no seu coração, e sobre você ele vai dominar, mas cabe a você dominá-lo. É interessante que a ira de Caim, ele sentiu, inveja do seu irmão, porque a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não. É interessante que Deus, ele vai atentar para a motivação do coração, para os pensamentos do coração. E quando Deus atentou para Abel, Deus se agradou do que estava no coração de Abel. E a atitude de Abel, fruto de um sentimento agradável a Deus, fez com que ele fosse aceito, a sua oferta fosse aceita. O mesmo não aconteceu com Caim. Por quê? Porque havia más intenções no coração de Caim. E Deus, ele não se agrada do mal, porque o mal sempre foi e sempre será prejudicial às nossas vidas. E o Deus que ama, ele não quer de maneira nenhuma nos ver prejudicados, nos ver envolvidos, afundados no mal, porque o mal, ele traz consigo as suas consequências. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, por exemplo, você deseja no seu coração algo que você sabe que não agrada a Deus, ou um sentimento que vem na sua mente, que você até, olha, que Deus me perdoe desse sentimento, já marcando lá dentro que é um sentimento contrário à vontade de Deus. E ao mesmo tempo, nós podemos dizer assim, mas Deus conhece o nosso coração. É interessante que muitas vezes nós justificamos a inclinação e os pés nos maus, dizendo, olha, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu não quero fazer isso. Mas isso não justifica a nossa prática, a nossa ação no mal. Nós não podemos andar de acordo com a vontade natural do nosso coração. Nós vivemos dias onde muitas pessoas justificam dizendo assim, olha, eu estou fazendo isso do meu coração, olha, eu estou buscando a minha felicidade e naquilo que o meu coração manda eu faço. Há um texto em Jeremias, se não me engano, capítulo 17, que diz assim, enganoso é o coração, enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí o texto abaixo diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho os corações, eu sondo os caminhos, o caminho de cada um, para dar segundo a cada um o fruto das suas escolhas, o fruto dos seus próprios caminhos. Nós não podemos de maneira nenhuma confiar integralmente as nossas ações ao nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso e perverso. O nosso coração, ele facilmente é corrompido. Por isso que nós devemos entregar
confiar o nosso coração a Deus. Em Provérbios capítulo 23, há uma orientação da palavra de Deus, um pedido para que nós entreguemos o coração. Diz assim: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem, sejam atraídos pelos meus caminhos. Amados irmãos, em Deus é a fonte de todo bem. Não há comunhão nenhuma entre o mal e o bem, entre luz e trevas, assim como não se mistura a água e o óleo, não se mistura o bem e o mal, há uma separação. Não tem como estar com os nossos pés, tanto no bem como no mal. O mal até aceita o estarmos com os pés lá e cá, mas o bem não, porque o fruto de toda benevolência é colhido nos pensamentos, nas ações, nos pensamentos, nas motivações do bem. Mas é importante guardar o nosso coração. Certa vez, Jesus foi interrogado pelos fariseus. Jesus estava com os discípulos, com a multidão, e os fariseus chegaram até ele e perguntaram assim: por que que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Por que os fariseus fizeram essa pergunta? Porque eles acreditavam que o fato de não lavar as mãos antes de comer traria algum tipo de contaminação para o exterior, para o coração das pessoas, para a alma das pessoas. E aí Jesus vai dizer assim para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E isso ficou meio que no ar. E depois os discípulos foram perguntar para Jesus: Jesus, nos explica essa parábola. E aí, em Mateus no capítulo 15, que é onde acontece essa passagem, no versículo 16, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: também vocês não entenderam ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E aí Jesus vai completar dizendo assim: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E aí nós voltamos lá para o versículo que diz sobre tudo que deve guardar: guarda o seu coração, cuide do seu coração. Vemos Jesus dizendo aqui agora que o que vai contaminar o homem não é aquilo que entra, não é o alimento, não há um alimento que ele vai comer que vai corromper o seu caráter, que vai corromper os seus pensamentos. Ele está dizendo assim que é no coração, não é o que entra, é o que sai. É o que sai do meu coração que pode fazer o bem ou o mal para você. É o que está no seu coração que vai sair pela sua boca, que vai causar o bem ou o mal para mim, para o seu próximo. Ah, quantas pessoas vivem feridas, quantas pessoas estão feridas por uma palavra que ouviu, por uma ação, uma atitude de desprezo, por uma traição. Ah, queridos irmãos, e quantas vezes também nós podemos estar ferindo pessoas. Ah, isso não agrada a Deus. Não há como plantar algo de uma semente ruim e querer colher algo bom. E assim também não há semente boa que produza um fruto ruim. Se há coisas boas no seu coração, da sua boca vão sair coisas boas. Mas se há coisas ruins no meu coração, no seu coração, não são coisas boas que vão sair daí.
O texto lá de Provérbios 23 diz: filho meu, dá-me o teu coração. Não há como tirar os pés do mal, sem antes entregar o coração a Deus. Quando o nosso coração está nas mãos de Deus, quando nós nos deixamos ser conduzidos por Deus, nós temos uma percepção bem maior, um poder de discernimento maior entre o bem e o mal, e não é só o discernir, mas a força necessária para tirar os pés do mal. Nós não podemos de maneira nenhuma confiar no nosso próprio coração, de forma alguma. Há um outro texto que também vale a pena nós lermos, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando o Senhor fala, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho Jesus, para salvar, para que todo aquele que cresce em Jesus, que cresce nas palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus, viessem a ter vida. E é interessante que ele vai trazer dentro desse mesmo texto um conceito entre luz e trevas, e entre o poder da nossa decisão de permanecer com os pés no mal, simbolizando as trevas, ou retirarmos os pés do mal, colocarmos no bem e virmos para a luz. Olha que coisa interessante, Evangelho de João capítulo 3, a partir do versículo 18, vai dizer assim: olha, quem crer em Jesus não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, olha que coisa interessante, que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus, é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, mostrando-nos a vontade do Pai, mostrando-nos o desejo do Pai de ter o nosso coração, a nossa vida entregues a Ele. Ele vai dizer: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os seus pés estavam na prática do mal. Mas aí ele vai dizer que uns homens preferiram ficar nas trevas, ao invés de rejeitar as obras do mal. Aí ele vai dizer agora: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega à luz, a fim de não serem manifestas, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então toda obra má não tem parte em Deus, mas toda ação, toda obra boa tem a parte em Deus. E Deus nos pede para nos voltarmos para Ele. Não adianta nós querermos fazer o bem pelas nossas próprias forças. Não há como sempre fazer o bem se o coração não está em Deus. Só há uma forma de se afastar do mal e perseverar no bem: entregando o coração, inclinando o coração para Deus. Retira o teu pé do mal. Que coisa maravilhosa! Ah, queridos irmãos, eu sei que essa realidade todos nós enfrentamos. A palavra do Senhor diz que todos os dias nós somos tentados, atraídos para o mal, mas é importante decidir abandonar o mal e vir ao bem, abandonar as trevas e vir para a luz, deixar de ser guiado pelo sentimento do próprio coração e se deixar ser guiado pela palavra de Deus, pelo conselho de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que coisa maravilhosa!
Como está o teu coração? Como estão os teus pés? Como estão as tuas inclinações? A carta de Tiago, ele vai dizer assim também: como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Ainda que de repente isso possa estar acontecendo, a palavra de Deus vai dizer: não convém que isso seja assim. Deus dá forças a mim e dá força para você, para retirarmos o nosso pé do mal. E para finalizarmos, há uma outra passagem, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Que é um alerta para a minha vida e para a sua vida. Olha o alerta da palavra de Deus, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chama bem. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, que tem o amargo por doce e o doce por amargo. Não, amados irmãos, o bem, a luz, a vontade de Deus, estar com o nosso coração em Deus, vai sempre produzir o bem, a luz e o que é doce. É preciso discernir isso. Não há como produzir bem estando com os pés no mal. Não há como produzir nada doce estando com o coração amargurado. Não há como transmitir luz estando em trevas. É importante ficarmos e voltarmos para Deus. O texto diz: ai, nos dando um alerta. Esse ai significa: haverá uma consequência. É tempo de abandonarmos as obras das trevas. É tempo de abandonar as atitudes do mal, as ações, os pensamentos, as motivações. E é tempo de nos apegar, de nos achegar à luz, ao bem, ao próprio Deus. É importante atentarmos para isso. Eu não sei como está a sua vida nesse dia, as consequências, os frutos. Muitas vezes nós pensamos que o mal só diz respeito àquelas coisas assim, escandalosas, né? Queridos irmãos, uma árvore não nasce grande, é uma semente. Toda semente que tenta ser lançada, e todos os dias sementes ruins tentam ser lançadas no nosso coração. É preciso rejeitar toda semente maligna, ruim, e enxertar e plantar no nosso coração somente sementes boas, sementes de vida, sementes de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos rasgar o nosso coração na presença dEle. Se há pensamentos, se há sentimentos, se há inclinações que estão guerreando aí dentro de você, que você tem reconhecido que isso não faz parte da vontade de Deus para a sua vida, mas ao mesmo tempo você não acha que você não tem força em você para conseguir renunciar esse mal. Vamos clamar, vamos falar com Deus, vamos pedir o socorro dEle, para que você e eu não venhamos a ser presos, cativos, escravizados pelo mal, mas antes que haja libertação sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos achegamos diante do Teu trono de graça, de misericórdia, correspondendo com a Tua palavra, Senhor, com a Tua instrução que ouvimos nesse dia por meio da Tua palavra. Pai, te pedimos perdão, Senhor. Pai, perdoa, Deus, ó Deus querido, as nossas inclinações. Perdoa-nos, ó Deus, por pensamentos, por sentimento, por atitudes, Deus, por pés que têm corrido, que têm permanecido, Pai, no mal, Senhor.
Ó Pai querido, perdoa-nos. Ó Senhor, purifica-nos. Ó Senhor, Tu bem conhece, Deus, os conflitos, as lutas, Deus, as batalhas presentes no interior de cada coração. Tu bem conhece, ó Pai, a intensidade da inclinação do mal, a luta, Senhor Deus, das concupiscências da carne, Pai, que tenta, ó Deus, por vezes, ó Deus, nos tirar, ó Deus, ó Senhor Deus, nos arrastar para aquilo que é desagradável, ó Senhor, para aquilo que é prejudicial, ó Deus, às nossas próprias vidas, ó Deus, para aquilo que é prejudicial ao nosso próximo. Perdoa-nos pelas palavras, Senhor, ó Deus, pelas motivações, ó Pai, contrárias à Tua vontade. Ó Deus, perdoa-nos. Ó Senhor, purifica-nos. Ó Senhor, dá força, Deus, precisa, necessária a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que nesta hora tem buscado ao Senhor, tem confessado diante do Senhor, ó Deus, as suas falhas, ó Deus, suas fraquezas, Senhor. Nós assim reconhecemos diante de Ti e pedimos Teu perdão, e pedimos a Tua graça e a Tua força, Pai. Ajuda pelo Teu poder, pela ação do Teu Espírito Santo, convencendo, ó Pai, direcionando, revelando, ó Pai querido, ó Deus, denunciando todo o caminho tortuoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê a força necessária, Pai, para que sejamos verdadeiramente livres de todo o mal, Senhor. Vem santificar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Toma o nosso coração nas Tuas mãos, ó Pai, e vem, Senhor Deus, nos enriquecer com toda boa dádiva, com todo pensamento, com todo sentimento do alto, Senhor, da natureza divina, da Tua natureza em nós, Senhor. Guia-nos, pois assim, segundo o Teu poder, segundo a operação do Teu Santo Espírito. Assim, pois, nós oramos, Senhor, neste dia, Pai, nós suplicamos o Teu socorro, a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que te conduza sempre, e que, na verdade, você se deixe ser conduzido por Ele, pela palavra dEle, nos caminhos dEle. Retira o teu pé do mal. Que Deus te abençoe. Até uma próxima edição do nosso Bíblia e Oração.